Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Então vamos lá. Pode dar o play no time. Obrigado. Então tá. A gente vai falar então hoje sobre a nossa Event Driven Architecture na Navi 100% escrita em Go. Não pus 100% escrito em Go para não consumir muito espaço. Vamos lá, passador. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Longa, eu sou desenvolvedor na Nelway há mais de 5 anos. Bom dia a todos, meu nome é Cleverson, sou desenvolvedor na Nelway há aproximadamente 6 anos, quase 7 anos também. Legal. Então a gente vai fazer uma introdução rápida para vocês entenderem qual foi o nosso dilema, o nosso problema. Em 2015, a gente construiu um serviço na plataforma, um serviço de exportação, que nada mais é do que um serviço que pega empresas, pessoas, escreve num CSV, zipa e entrega para o cliente. Em 2017, a nossa equipe de Solution Delivery e de Customer Success, eles bolaram uma estratégia para comprovação de ROI. O que eles fazem? Eles pegam os arquivos que os clientes exportaram, eles abrem o arquivo, eles contabilizam a quantidade de CNPJs que foi exportado e eles cruzam com os novos clientes dos nossos clientes e aí eles mostram, ó, esses novos clientes que vocês têm, né, vocês exportaram antes, então provavelmente é a gente que conquistou isso para vocês. Né? Ok. Em 2018, um ano depois, surgiu um projeto na Nelway chamado Drive, inclusive a gente vai ter uma talk do Diogo e do Aimone falando um pouco sobre. E o Drive, uma das premissas é armazenar todos os arquivos dos nossos clientes de forma segura, criptografada. Quando aconteceu esse chaveamento, quando a gente começou a guardar os arquivos no Drive de forma segura, a nossa equipe de Solution Delivery teve problema porque não consegue mais acessar os arquivos. Só o próprio usuário que gerou o arquivo que tem acesso. E isso aí foi um grande problema porque a gente parou de comprovar ROI. Então, o que a gente fez? A gente sentou 10 pessoas numa mesa e a gente começou a fazer um brainstorm. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, aí a primeira ideia foi, a gente vai mexer no serviço de exportação, o serviço de exportação vai começar a gerar histórico de cada um dos CNPJs exportados, e daqui para frente a gente vai ter histórico, daqui para frente está tudo certo. Só que aí vem uma pergunta-chave, né? Uma pergunta muito importante, bem interessante, foi assim, vocês vão contabilizar também quantos perfis os usuários abrem? Quantas buscas eles fazem? Aí a gente pensou, não, então vamos pensar numa solução genérica que não vai ser só lá dentro do microserviço de exportação, vai ser uma solução mais ampla e que vai atender todos esses cenários. E aí a gente, papo vai, papo vem, veio na cabeça a palavra eventos, a gente lembrou, eu tinha recém voltado daqui eu tinha assistido uma palestra sobre Event Driven, e eu pensei, cara, deve ter alguma coisa a ver esse negócio. Então vamos estudar Event Driven e vamos aplicar. Bom, aí como é que ficou a solução? Vocês conseguem ler o quadradinho, esse aqui, por exemplo? Não? Tá, eu vou falar rapidão aqui então. Esses aqui são os nossos back-ends, aqui em cima a gente está falando dos web apps, tá? Aqui a gente tem alguns roteadores. E, bom, o que a gente fez? A gente construiu esses dois novos microserviços. Tá? Para quê? Primeiro, abstrair toda a questão de autenticação no GCP. Então, aquelas credentials fica só nesses dois caras, os outros microserviços a gente não precisa mexer. E a exportação, o que acontece? Para cada registro exportado, ela dispara uma requisição para esse microserviço que se chama EventsPub, a gente vai ver ele em detalhes. Esse EventsPub vai conectar via internet no PubSub do GCP, Google Cloud Platform. PubSub é o sistema de mensageria da Google, né? Depois nós temos uma Cloud Function, que é o serverless da Google, digamos assim, que lê desse tópico, processa a mensagem e joga no BigQuery, que é um database da Google, né? Bom,
Esse cara aqui em cima se chama Events Report. Ele também abstrai a questão das credenciais de GCP, conecta no BigQuery e aqui a gente expõe uma API para consulta do histórico. Bem simples. Tá, aí vamos lá. Um desses back-ends, vamos falar aqui agora. Um desses back-ends quer começar a gerar evento e guardar esses eventos na base de dados. Primeiro, ele tem que fazer uma requisição post para /v1 /metadata do EventsPub, onde ele manda esse objeto JSON, contém 3 subobjetos, que a gente usa esse objeto para fazer a preparação do BigQuery para receber os dados, onde a gente basicamente vai lá e cria a tabela. Tá? Então, esses 3 subobjetos é o event, o metadata e o data. Event tem aqui basicamente um name, que é o nome do evento, e esse nome do evento vai ser o nome da tabela da BigQuery. Metadata é um JSON schema, que diz todo o esquema que a gente vai mandar no data. Então, a gente usa para validação do data e também para geração da tabela. Bom, e quando aqueles serviços de back-end vão enviar um evento, eles fazem um post para /v1 /events. Então, primeiro um post para metadata, depois bomba com um post para events. Tá? Então, aqui basicamente a gente vai pegar, vai validar com JSON schema, vai validar o dado, vai pegar o dado e vai jogar no tópico. Ok, e aqui é só um trechinho para vocês terem depois, a gente vai disponibilizar a palestra. Como que funciona o JSON schema, tem uma lib que a gente usou. Basicamente, a gente carrega um esquema com o metadata que veio no corpo da mensagem, manda validar o data que veio no corpo e a gente tem um resultado de válido ou não válido. Bem simples. Tá, antes, bom, aí para a gente falar um pouco de pub/sub, tópico, a gente precisa ver alguns conceitos. Primeiro, publisher, os nossos produtores, produzem mensagens, colocam num tópico. Nossos consumidores que estão embaixo vão consumir essas mensagens, criam assinaturas de tópicos, que são as subscriptions. Só para a gente colocar todo mundo na mesma página. Então aqui a gente tem 2 estratégias diferentes. Eu tenho 2 produtores gerando eventos distintos, tá? Colocando em tópicos distintos, porém um mesmo consumidor vai processar esses 2 eventos. Do outro lado, do lado direito de vocês, a gente tem um produtor de evento que está produzindo a mensagem 3, coloca num tópico, e a gente tem 2 consumidores distintos que vão processar. Um pode fazer auditoria, o outro pode consumir crédito, enfim. Mas eles vão processar o mesmo evento, eles vão processar a mesma mensagem de notificação de evento. Tá? Lembram-se disso que depois eu vou falar mais para frente. Bom, esse trecho de código em Go é para vocês verem como é simples, bem trivial, a gente publicar uma mensagem num tópico pub/sub. Então, a libzinha do pub/sub, a gente constrói um cliente, pega o tópico, checa se ele existe, se não existe, cria e publica a mensagem. Tá? Simples assim. Então, quando a gente desenvolveu esse serviço, a gente não tinha... Foi o primeiro serviço que a gente produziu que a gente fez com o PubSub, né? A gente não tinha muita ideia de como a gente testaria, fazer os testes do PubSub com esse nosso serviço novo. No começo a gente até pensou em fazer mock, né? Só que daí a gente viu que o caminho não ia ser muito feliz. Só que na própria documentação, eles já disponibilizam para a gente lá um emulador. Para você rodar esse emulador para fazer testes locais ou desenvolver local, você precisa apenas na tua máquina você instalar o Java 7 ou superior, baixar esse SDK da GCP e instalar e iniciar o seu emulador. No nosso caso aqui, como outra equipe de plataforma, acho que até o João Caibar, que ele já tinha utilizado, ele já tinha disponibilizado para a gente um Docker com esse emulador lá, tá no nosso Docker Hub lá público, se você quiser usar também, está disponível lá. A ideia desse Dockerfile é de deixar ele minimalista, né? Porque a imagem o Dockerfile disponibilizado pelo GCP, ele traz uma série de ferramentas que a gente não precisa. Então, o que o Caibar fez foi fazer from Alpine, instalar só o PubSub, e é isso. Isso daí. E a utilização é bem simples também, né?
roda o Docker, build. Só que o importante aqui dessas instruções aqui é essa variável de ambiente aqui, ó. A partir do momento que você seta essa variável de ambiente apontando para o seu host do seu emulador, você já vai poder criar um cliente novo do PubSub, criar tópico, criar subscription, todo rodando local. A implementação, vocês vão ver aqui mais para frente, tanto usando o emulador ou usando, acessando diretamente lá o PubSub, o serviço, não muda nada. Não, fala que não muda nada é o seguinte, essa variável aqui, quando você vai rodar direto lá, você não vai utilizar ela, né? Você vai usar as suas credenciais do projeto que você criou na PubSub, lá no GCP. Você cria seu projeto, baixa suas credenciais, adiciona no seu projeto as credenciais e exporta a variável chamada Google Application Credentials e aponta suas credenciais para ela. Mas a implementação não muda nada. Aqui é só um exemplo de como a gente vai fazer para consumir a mensagem de um tópico, né? A gente verifica que dá um get numa subscription pelo ID, verifica se ela existe. Caso ela não exista, a gente começa a criar, a gente vai criar ela aqui. Essa subscription config aqui tem algumas informações importantes assim sobre o tópico que tu vai acessar, no caso aqui, a gente colocou só o tópico, né, que você vai assinar no caso. Só que tem outras informações também que a gente não colocou aqui porque é só um slide de demonstração, né? Você pode colocar qual o deadline dessa subscription, pode colocar se você vai reter mensagem ou não, quanto tempo essa mensagem vai ficar retida e algumas das configurações. Criou o tópico, adicionou o tópico na sua configuração, cria sua subscription, a gente devolve a instância da subscription aqui. No próximo slide a gente vai ver como que a gente lê esses dados, né, das mensagens. Tá. Aqui com a sua subscription você só invoca o método receive, que a gente está usando o receive, a gente está fazendo o pull das mensagens, está utilizando o método pull para receber, tem o push também, se a gente não utilizou. E passa o contexto cancelável e uma função de callback aqui. Essa função de callback vai te devolver as mensagens que estão lá no seu tópico. No caso, a sua subscription vai pegar. Quando você pegar a mensagem, você pode pegar ela, ou tu pode dar o ACK, né, ou NAC. Se você dá o ACK, você, beleza, descartou a mensagem, já processou, o NAC ela vai voltar para a fila. Uma característica aqui que é legal quando vocês forem fazer os testes, vocês colocarem, é que eles não garantem que a mesma mensagem não vai chegar duplicada para você e também não garantem a ordem. Por exemplo, se você estiver fazendo uma barra de progresso, por exemplo, que você precisa dar ordem para... está em 90%, depois chegar a mensagem que está em 70%, alguma coisa assim, você tem que tratar no seu consumidor, tá? Isso daí na documentação lá eles falam que eles não garantem que vai chegar na ordem e nem que a mesma mensagem pode chegar mais de uma vez para você. Então, quando vocês for fazer o teste, é legal vocês testar esses cenários. É um pouco do conceito de idempotente, né? Então, o consumidor, quando ele consome mensagem, se ele consumir a mesma mensagem, no caso em duplicidade, o resultado tem que ser o mesmo. Exatamente. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Isso daí. E a qualquer momento aqui da sua execução, você pode chamar o cancel do seu contexto, que ele vai sair do receive e vai parar de receber as mensagens. Agora o Longo vai falar também como que a gente usou a Cloud Function para ler essas mensagens da fila e processar elas. Eu trouxe essa imagem só para mostrar como é simples pelo painel do GCP, quando você constrói a sua function. Aqui eu estou explicitamente dizendo que ela vai ser disparada por uma mensagem que caiu num tópico. Né? Então, o acionador é Cloud PubSub e eu já coloco o nome do tópico embaixo. E pronto, é só sair para o abraço. Caiu uma mensagem nesse tópico, a function ela é disparada. E esse aqui é o nosso código da nossa function, mais resumido, né? Só o que importa. Então a gente, primeiro, se conecta no BigQuery, primeira linha, faz o unmarshal do conteúdo que veio na mensagem, a gente busca o nosso dataset na sequência para conseguir a nossa table da BigQuery e nessa linha aqui a gente insere o dado chamando table.inserter, que ele pede, além do contexto, ele pede um ponteiro de uma implementação de um contrato. Esse contrato, por isso que eu pego o payload.data e coloco dentro de event data de um objeto chamado data. Esse objeto chamado data, ele é meu. Tá nesse slide aqui, ó. Então, type data struct, tá aqui o event data, um map string interface. E esse data, ele implementa a interface. A interface saver, o contrato é simples, é um método chamado save, não recebe nada,
e devolve 3 retornos. Então a gente copia tudo que está naquele map string interface para dentro de um map string BigQuery value e devolve esse cara. Fazendo isso, o dado é persistido. Leitura. Então, pessoal, agora a gente vai falar da outra parte. A gente estava até agora falando do Events Pub, né, que é botar a mensagem no tópico, e a gente chegou no ponto da function que coloca na BigQuery. Agora a gente vai fazer o caminho contrário para expor uma API para Solution Delivery e conseguir consultar esse histórico de eventos. É isso daí. Então, a gente colocou um exemplo bem simples aqui também, é claro que o código não é esse, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que funciona a execução lá, para a gente ler os dados da BigQuery, né? Nossa API lá só expõe essa rota aqui com o event name, que no caso é o nome da nossa tabela, beleza? E o get, lógico, aqui eles vão passar quais campos eles querem buscar, quais tipos dos campos, quais from, size, quais campos que eles querem que retorne, qual o limite, query, enfim. A gente tem lá no nosso código o que interpreta essa query que está enviando, a gente pega, executa essa query e devolve o resultado para eles, beleza? Então, é bem simples aqui, ó, o cliente, o Longa já mostrou como cria lá atrás, né? Então, com o cliente na mão, você chama a função query passando o seu select, a sua query. É legal do BigQuery, não sei se todo mundo conhece aqui, mas aqui ele também usa o SQL puro, o SQL nativo, né? Então é bem simples de utilizar. Isso foi um dos motivos que a gente escolheu, não só por isso também, né? Às vezes até para a gente estar fazendo um jabá aqui para GCP e tal, mas não. É que, coincidentemente, quando surgiu esse problema para a gente estava fazendo a migração da Azure para a AWS. E como a gente já ia ir para GCP de qualquer forma, a gente já foi estudar quais seriam as melhores práticas para a gente utilizar o serviço deles para facilitar a nossa vida também de desenvolvimento, né? E o BigQuery também a gente escolheu porque, como a gente começou com os eventos de exportação, mas a ideia é que qualquer evento da nossa aplicação seja capturado e a gente salva no BigQuery. E esses eventos, futuramente, o pessoal de Data Science poder pegar esses eventos, gerar informação com eles, para gerar algum insight, gerar algum score de informação, ranquear a entidade e assim por diante, né? E como o BigQuery tem várias integrações super simples com Hadoop, Spark e outros, a gente achou legal usar ele também para facilitar para o pessoal de Data Science poder utilizar essas informações para a gente também. Então, aqui voltando aqui, né? Tá, cadê o laser aqui? Tá. Esse cara devolve a tua query, eu chamei de query execute, mas aqui é uma query. E quando você dá um read passando o contexto, ele te devolve o iterador. Quando eu vi esse iterador aqui, até me deu uma lembrança do result set do Java, que já o JDBC é bem parecido. Ele é javeiro. Já é. Pô, que bicho. Mas não nego, tá? Vai lá. Brincadeira. Então, ele vai te devolver o iterador, então você vai dando um next, enquanto estiver próximo, você vai processando esse evento aqui para essa estrutura. E ele pode devolver um possível erro, ou quando o erro do done, ele te retorne um done, ele fala que terminou a iteração, eu esqueci qual que é o erro exatamente, a string. E quando ele retorna esse done, você pode dar o break no seu... Quer dizer que você leu todas as informações daquela query que você passou. Tá? Isso aqui é para solicitar uma exportação, né? Aquela API que a gente viu anteriormente, o pessoal seria mais para expor, para o pessoal fazer essas exportações, só que devolver para eles um JSON, para eles usar uma API, ou para nossas aplicações, também aplicação de administração, poder ler esses dados também e exibir para o usuário. Esse outro serviço aqui, que a gente faz, é para gerar um arquivo, exportar os dados do BigQuery para o storage da Google. A gente utilizou todo o serviço, não precisamos implementar nada, a gente usou o serviço todo do BigQuery para fazer isso. A gente vai ver no próximo slide aqui. E a gente repassou essa necessidade, já que o BigQuery dispõe dessa feature de já gerar um CSV para a gente. Foi bem simples de fazer. Isso aqui é só o post que ele gera, ele devolve um ID randômico de um arquivo aqui, só para exemplo, né? E aqui a exportação em si. A gente deu uma resumida no código aqui, cara, mas é pouca coisa diferente disso aqui, mas enfim. O cliente da BigQuery, você faz a query, igual a gente viu no slide anterior, só que a diferença aqui, ó, é que a gente vai criar uma tabela temporária, porque ele exporta a tabela. Tipo assim, eu quero exportar os dados dessa tabela. Você não vai exportar uma query, vai exportar os dados da tabela, vai exportar a tabela inteira. Então a gente cria uma tabela temporária bem simples aqui, ó, baseada nessa query, criamos uma tabela temporária.
Depois, com o BigQuery tem essa função que a gente vai dizer para qual bucket e qual o nome do arquivo que a gente vai gerar. Então, beleza, aqui eu vou falar assim, eu vou querer gerar para esse meu bucket aqui, o nome do arquivo é esse. Você pode passar um delimitador para o cara, no nosso caso a gente vai gerar um CSV, pode ser vírgula, ponto, vírgula. A compressão aqui, se você exportar em CSV ou JSON, você pode usar o gzip. Se você usar exportação em Avro, ele acho que é deflat, eu acho que ele consegue fazer a compressão só. O gzip não funciona com Avro. Você fez gzip, aqui também você tem outra coisa que eu estava lendo, quando a gente está desenvolvendo, é que você tem que tomar cuidado onde estão seus dados e para onde você vai exportar. Tipo, se você está com a sua região é Europa, você não vai conseguir exportar para os Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Então você sempre tem que tentar exportar para onde você está. Se você estiver nos Estados Unidos, daí não tem restrição. Mas se você estiver fora de lá, tem essa restrição de região. Beleza? Então a gente vai pegar aqui. Agora vai criar o extrator em si, né? Pegamos aqui o nosso projeto ID, o dataset, a nossa tabela temporária e pedimos para extrair para esse local aqui e geramos um extrator. Esse extrator aqui, a gente só vai gerar um run. Quando a gente gerar o run aqui, eu não coloquei o código, mas ele vai retornar um job. Esse job você pode invocar um método wait, você pode verificar se deu erro já quando tu invocou, ele retorna um possível erro ou um status. Esse status também pode ser sucesso ou pode ter um erro nesse status também. Você pode verificar para prosseguir o seu desenvolvimento, né? Vamos ver aqui o que mais. Tá, esse aqui seria, só coloquei como seria como seria esse arquivo exportado, né? Como ficaria, né? Mais ou menos. E esse cara aqui é para solicitar o arquivo exportado, né? O cara deixa eu ver isso aqui, vou dar o get no arquivo, passar o ID dele aqui e vai retornar o arquivo mais ou menos assim. Aqui o ID do arquivo, dá o get. E daí a gente usou a feature do storage, né? Não está mais usando a feature do BigQuery. Esse cara é bem simples também. Queria o cliente do GS Storage. E a gente pede, eu quero do meu bucket esse arquivo e devolve um header. Ele tem um GS Storage Header lá que implementa o header, daí com o header você pode ler o seu arquivo, manipular o que você achar melhor. Voltando ao BigQuery, outra coisa que é interessante também, que quando a gente escolheu, é que a gente paga, no caso assim, os custos, a gente paga o BigQuery por movimentação de dados, tá? Tipo, se você fizer uma query, pedir todos os campos, você vai pagar X. Se você fazer a mesma query, passar só um nome, ou sei lá, passar só algum atributo, você vai pagar menos. Então, quando você faz a query no próprio, tem um cliente lá, ele fala assim, cara, essa tua query vai movimentar tantos K de dados, vai movimentar tantos mega de dados. Daí você paga pelo que você movimenta, pelo que você trafega. Então cuida com um select asterisco, né? É bem isso daí. Outra coisa também do BigQuery, além dessa parte da exportação aí, vou ver, cara, o Longa falou, me tirou tudo que eu queria falar agora. Desculpa. Mas tudo bem. E o custo disso é bem baixo, né? A gente está hoje lá com... Sim. Trocar de lado. Trocar de lado para cá. A gente está hoje, faz 2 meses e pouco esse projeto está rodando, né? Nem 3 meses. A gente está com... Esse mês que passou a gente processou 2 não é lá grandes coisa, né? Mas 12 milhões de eventos, só para vocês terem uma ideia. Quando passa pelo PubSub, a gente é cobrado também pela quantidade de bytes, inclusive pelo tamanho do nome do tópico. Então, não criem tópicos muito grandes. Beleza, tem a cobrança do PubSub, tem a cobrança por execução de Cloud Function e tem a cobrança por movimentação de dados no BigQuery. Quem chuta mais ou menos quanto deu esse custo em reais? 12 milhões de eventos. Claro, depende muito do payload que eu estou mandando, né? Então essa pergunta é meio... mais ou menos R$150 por mês. Tá, então é bem barato. Conta, é bem legal, bem barato mesmo. E vamos ver para o próximo, qual vai ser agora. Tá, passar por longo agora. Agora entra o dilema. Ele já colocou a pergunta, né? O que acontece? A gente construiu essa solução, a gente fechou, né? A gente introduziu o problema, a gente bolou uma solução, mostrei o desenho para vocês, a gente construiu o Events Pub, mostrei ali os pedacinhos, né? Construímos o Events Report, ok, a solução está pronta.
Aí o que a gente fez, né? GopherCon, Paper Call, Call for Papers aberto, pô, vamos compartilhar esse case. Pô, legal, ele se motivou, me motivei. Bacana, case de sucesso. Eu já ia falar palavrão aqui. É um P-case. Bom, aí a gente submeteu, a palestra foi aprovada, né? Nossa Event Driven Architecture 100% escrita em Go. Show de bola. Quando a gente pegou e começou a fazer essa palestra foi no início desse mês, início de setembro. Então, tu vê, brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. A gente foi estudar o que era Event Driven no conceito, na raiz do negócio. Porque a gente implementou achando que tinha implementado o Event Driven. E a gente se deparou com alguns conceitos que a gente vai passar aqui, que fez com que a gente pensasse que isso não é uma Event Driven. E aí a gente olhou um para o outro, né? Não foi um caso de amor, nem uma história de amor, a gente olhou um para o outro e a gente se questionou, e agora, o que a gente vai fazer? Né? E expectativa de 400 pessoas, e vamos falar que, na verdade, é tudo uma mentira. Então, a gente colocou essa pergunta, né? Vocês acham que isso é EDA? Quem acha que é, levanta a mão. Caraca, velho, a gente não implementou EDA. Quem acha que não é EDA, levanta a mão. Ó, já surgiu algum... Melhorou, né? Pelo menos alguém levantou a mão aí. Essa galera vai pegar a gente na saída e, ó... Certeza, né? Quem não sabe se é ou não é, levanta a mão. Ah, agora a matemática bateu. Agora empatou com a gente, né? Não, então beleza. Então vocês estão com a gente, então a gente vai ser salvo por essa galera. Já combinamos o jogo. Beleza. Vamos falar de alguns conceitos de EDA. Primeiro trecho que a gente catou na internet, né? Event Driven Architecture é um paradigma arquitetural de software que promove a produção de eventos, detecção, consumo e reação. Então, paradigma de software que promove então, a produção de eventos, consumo e reação de eventos. Então, quer dizer, a gente está produzindo eventos pelo EventsPub e a gente está consumindo e colocando no BigQuery. Parece que encaixou, né? Aí vem esse outro trecho. Né? Um evento ele pode ser definido como uma mudança significativa de estado. Cara, quando a gente leu isso foi complicado, velho. Complicado. Por quê? A gente pega... Hã? Foi o ponto que deixou que a gente com a pulga atrás da orelha, né? A gente pega o evento no PubSub e joga num BigQuery. Beleza, que mudança teve de estado? Pronto, a gente não fez EDA. Né? Aí, 2 dias antes do evento, a gente foi treinar a palestra, né? A gente apresentou para 2 colegas, Diogo e Aimone, acho que eles estão aí. E um deles pegou e falou, o Diogo falou, foi bem, cara, eu devo a minha vida a ti. Ele pegou e falou assim, Ricardo, pensa o seguinte, extrato bancário, você tem um saldo na conta. O saldo na conta, quando entra um novo registro no extrato bancário, teu saldo muda. O que é um extrato bancário? Um extrato bancário é um conjunto de log. Yes! Então, salvo. Se a gente está gerando log no BigQuery, a gente está mudando o estado. Um estado mais amplo, mas a gente está mudando o estado. Então, a gente achava que não era EDA, a gente passou a acreditar que é EDA. Agora a gente tem que bater um papo com quem falou que não é, para entender. Com certeza. Beleza. É importante, tá? Eventos não viajam, eles acontecem. Então, é muito comum a gente falar que a gente trafega evento. Na verdade, a gente trafega uma mensagem, uma notificação de algo que aconteceu em algum dos nossos microserviços. Tá? Então, lembrem-se disso. E o produtor, o cara que manda evento, ele não conhece o produtor, muito importante isso também. Ele não sabe ele não conhece um consumidor, ele não sabe se existe o consumidor, ele não sabe se a mensagem foi processada. Tudo bem? Então, esses detalhezinhos é que formam aquele paradigma arquitetural de software. Beleza? E aí, alguns princípios, né, de EDA. Escalabilidade. Quando você começa a extrair novos microserviços e começar a consumir eventos e produzir esses novos microserviços, você pode escalar à vontade. Né? Então, tem esse benefício. Eventualmente consistente, né, é outra questão.
E o terceiro, para mim, é o mais importante, porque a gente está trabalhando hoje num projeto novo na Nelway, e a gente já está aplicando algumas coisas que a gente aprendeu com essa palestra, por isso que eu motivo as pessoas a darem palestras, mesmo que seja um assunto que vocês já saibam. Vocês vão aprender ao montar a palestra, ok? Fecha parênteses. Então, a ideia do terceiro ponto é menos cron, mais real time. Por quê? Porque a gente estava fazendo muita cronzinha a cada 5 minutos, olha a base de dados para gerar e-mail, para gerar notificação, para fazer isso, para fazer aquilo. Pô, pluga uma fila, pluga um sistema de eventos, começa a escutar essa fila, tu tem a sensação de mais real time. Tá? Fire and forget, tipo, dispara e esquece. Né? Esse é outro princípio. E o último eu já falei, você trafega sempre uma informação de algo que aconteceu, nunca um comando. Tá? Então, depois mais para frente vocês vão entender, mas basicamente você vai falar assim, ó, usuário logado, usuário deslogado, consulta solicitada, consulta processada, crédito consumido, sempre no passado. Essa é a mensagem que você trafega. Nunca você vai trafegar algo do tipo, audita isso, consome esses créditos, consome pontos. Não, é sempre o que aconteceu. Bom, EDA também tem esses 3 pilares, né? A gente tem produtor, consumidor, uma camada de transporte, não tem nada demais. E aqui a gente tem um exemplo que a gente tirou da internet, que é um pedido de compra. Basicamente 2 microserviços, Order Service e Customer Service, com seus respectivos databases. Bom, quando vem um novo pedido de compra, o Order Service cria um pedido na base com status pendente, faz uma requisição para o Customer Service para consumir crédito, para ver se esse cara pode fazer essa compra. O Customer Service devolve um crédito consumido ou um crédito extrapolado, alguma coisa do gênero. E o Order Service atualiza o pedido na base e devolve a resposta. Tudo isso de forma síncrona. Claro que o grande problema aqui é o Customer Service está fora. Né? Caiu por algum motivo. O que acontece? Como é que você trata isso? Dá a resposta, não dá, tenta de novo, retrai. Então você tem que pensar em algumas alternativas. Quando a gente tenta aplicar EDA, isso na nossa visão, quando a gente recebe um order service e cria o pedido pendente na base, a gente já dispara uma mensagem de evento, olha, pedido criado. O Customer Service ele vai ouvir, vai consumir esse evento e vai fazer o consumo do crédito e disparar uma outra mensagem de evento dizendo se o crédito foi consumido ou excedido. E aí volta para o Order Service que reage a esse evento, a essa mensagem de evento, né, alterando o estado do pedido e tudo certo. Então aqui o Customer Service você pode ter várias instâncias consumindo da fila, né, sem problema algum. Importante também, essa mensagem que a gente que viaja, né, de um microserviço para o outro, é legal que ela tem um esquema. Né, e eu botei essa imagem só para mostrar para vocês que é muito comum a gente usar JSON. JSON não tem esquema. Então, o que acontece se tu mudar o teu objeto lá no produtor? Beleza, vou mudar aqui, dispara para o tópico e azar. Né? Aí tu não sabe, primeiro que tu não sabe quem são os consumidores. Então, provavelmente você vai quebrar os consumidores. Então, tomem cuidado com isso também. Tá? Se puder, dar uma estudada em protocol buffers, que dá suporte a esquema. Certo? Bom, essa foi uma imagem que a gente tirou aí da InfoQ, inclusive a nossa parceira, de uma das matérias deles, que chamou atenção, nos chamou atenção, porque tem a camada dos innovators, tem dos early adopters até os mais conservadores. Né? Enquanto os conservadores agora estão olhando para microservices, BDD, DDD, TDD, REST, os mais na crista da onda, digamos assim, já estão olhando para Event Driven Architecture e eventualmente consistente. Os Early Adopter estão falando de CQRS, Programação Funcional, React Programming, Actor Model, gRPC, GraphQL. E os Innovators, que já estão lá bem lá na inovação mesmo, já estão falando de Blockchain, Services Mesh, HTTP3. Então, chamou atenção pelo ponto ali do Event Driven Architecture. E esse aqui veio para quebrar tudo. Né? Quando a gente procurou e encontrou essa página que fala que Event Driven Architecture é um pattern deprecated. Olha que legal.
Então, assim, a gente só quis trazer para vocês saberem que existe o tal do Saga Pattern. A gente deu uma lida por cima, tá? Vou me arriscar a dizer aqui que basicamente você tem um orquestrador dentro do microserviço seu que tem toda a noção, a responsabilidade de disparar os eventos e orquestrar o retorno e saber se ele tem que disparar novos eventos para rollback ou não, né? E aí você tem uma big transação. É alguma coisa mais nesse sentido. Tá? Então vale a pena dar uma lida depois. Ok. Acho que a gente vai terminar um pouquinho antes do prazo, né? Não, tudo bem. Tudo bem. Então a gente fecha a parte de conceituação de Event Driven e o que a gente trouxe aqui a mais, né? A gente identificou possíveis melhorias na arquitetura da Nelway aplicando Event Driven Architecture. Então a gente vai passar agora para vocês. O primeiro caso é a própria exportação. Exportação que nasceu lá em 2015, já feita em Go, com Go Routines, né? Então cada instância da exportação exporta até 10 exportações em paralelo. Ou seja, tem 10 goroutines, ele tem um pool de 10 goroutines que pega, cada uma delas é responsável por uma exportação de forma isolada. Escreve o CSV, zipa, joga para o drive e atualiza a base de dados. Beleza. O que acontece se uma dessas goroutines, se uma dessas exportações der algum crash, der algum panic? Tipo, o microserviço cai e se a gente tinha outras 9 em paralelo nas outras goroutines, elas vão para o limbo também. Então é um problema bem chato para a gente. O que a gente pensou? Pô, dá para isolar essas goroutines, ao invés de deixar num microserviço, extrai elas para outros microserviços e a gente consegue escalar. Então a gente chamou aqui de workers. Né? Então o export ele fica leve, um microserviço só para atender REST. Né? Então a probabilidade de ele cair por um consumo excessivo de memória é muito baixa. E se ele cai, a aplicação cai. Então isso é um grande problema. Então ele fica levinho, ele atende os REST que ele tem que atender, dispara mensagens de eventos e a gente tem os caras que vão ler e fazer os processos. Se um cara desses que está processando uma exportação der problema, é só esse cara que vai morrer. As outras continuam. A gente tem um conceito lá na nossa arquitetura de billing, né? Então, billing, catraca livre, algumas palavras que a gente tem forte lá dentro da Nelly. Basicamente, quando o usuário faz uma ação na aplicação, vai cair a requisição no nosso back-end. A gente botou um router no meio, com uma tecnologia também feita em Go, que é o Vulkan-D, e a gente implementou um middleware nesse router para falar com o serviço responsável por cobrança, né? Cobrança em pontos e tudo mais, que é o billing. Então a ideia aqui é o seguinte: o router joga para o billing diz, não, esse cara, essa ação que ele está fazendo tem crédito, pode deixar passar, ou não, esse cara não tem crédito, a requisição nem vai para o back-end, ela volta. Beleza, tudo isso de forma síncrona. O que acontece se o billing cair? A gente tem um grande problema, a aplicação inteira está fora. Então, a ideia é a gente tentar pensar em alguma coisa com Event Driven também para resolver isso. Então, o Web App fala com o back-end dispara evento, o billing consome o evento, faz o que tem que fazer na questão de consumo de ponto, devolve outro evento, o back-end consome esse outro evento, vê se pode processar a requisição ou não, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas o que acontece se o billing cair? Talvez a gente também tenha problema, mas aí a gente escala o billing. Pronto, está resolvido. Escalabilidade. Ah, beleza. Bom, esse aqui o Crevão vai falar. Tá. Outro ponto que a gente identificou na nossa arquitetura também que pode ser alterado é um serviço que a gente tem lá de notificações da plataforma, né? Esse serviço que a gente tem, todas as notificações de plataforma para o usuário final passam por ele. O que esse cara faz? O Web App conecta com ele através de WebSocket e todos os serviços que ele dispara, que vai rodar em background, as aplicações responsáveis por esse serviço mandam um post para ele, ele salva no Mongo e dispara a notificação. Como que a gente está utilizando hoje esse serviço aqui, né? Qual que é o Mongo Watcher aqui, não sei se vocês já utilizaram. O Mongo Watcher você faz é um pub sub, vamos lá.
você faz um stream no Mongo que qualquer alteração que tiver na collection, que você está monitorando, ele te manda uma mensagem. Ele fala assim, cara, ó, você fez um update nessa coleção e te devolve quem foi alterado. Você fez um insert, você pode mapear se é só insert, só update, enfim, várias outras coisas, né? Só que a gente está tendo um problema lá, porque, a base está tá gigantesca já também, tem bastante coisa lá, e está ficando tá ficando lento, às vezes, não sei se a gente está chegando até a perder notificações. E a gente está com um problema também que esse Watcher, de vez em quando tem a conexão dele, tá dando uns picos de consumo de CPU lá na nossa infra. O pessoal de Ops lá já está odiando esse serviço aí, já está... Meu Deus do céu, todo dia, vai trocar o Notifier para... Quando você colocar PubSub nesse negócio, cara, de novo tem que reiniciar o negócio lá, não sei o quê. Não, calma, mano, a gente vai trocar, pode ficar tranquilo. Então a gente está tentando vai fazer isso aqui. Então, só um parênteses. Quando esse Notifier nasceu, a gente ainda estava na Azure, né, na cloud lá da Microsoft, e a gente não fazia lock-in. Então a gente não usava nenhum serviço gerenciado, o que a gente tinha em mãos na época era o Mongo, já estava rodando estável, e aí veio essa ideia, pô, vamos usar essa feature do Mongo e fazer acontecer, e funcionou legal. Agora que a gente está tendo problema, como a gente está migrando para Google, né, GCP, A gente vai tentar usar o PubSub. aí... Inclusive nas reuniões teve bastante discussão filosófica por isso, porque a gente já usava outras mensagerias lá, a gente tinha o Rabbit e o NSQ. Porém, não estava na nossa infra, estava na infra do pessoal de plataforma e outro estava na infra do pessoal Dados. de dados, né? O NSQ e o Rabbit. Então a gente falou assim, cara, a gente vai colocar um Rabbit aqui para a gente manter, só para ficar notificando as pessoas, acho que não vale a pena. Daí ficou, vai, não vai, e daí o pessoal falou assim, cara, vamos usar o Watcher do Mongo, vamos colocar para rodar e vamos ver qual vai ser. Se começar a dar problema, a gente pega e migra depois. É aquela... E chegou a hora de migrar, né? Eu não podia deixar de falar da frase, né? O primeiro milhão a gente faz de qualquer jeito, o segundo pode até ser honesto. Então, a gente fez, funcionou no início, rodou bonitinho, agora a gente tem que... Tem que melhorar. Então aqui, esse aqui seria o mais fácil de todos para migrar, né? Porque aqui, o que ia mudar seria só tirar o Watcher aqui do Mongo e colocar a fila aqui no lugar. A gente tem só hoje, né, como a gente está fazendo aqui, esses casos escalados desse jeito, a gente está mais fácil para gerenciar os usuários, né? Porque quando qualquer serviço desse manda um post para cá, um post pode gerar uma notificação para um usuário, para 2 usuários, para todos os usuários do cliente, só para uma aba específica do browser, só para um app específico. Então, a gente está tudo gerenciado, que cada serviço tem quais usuários ele tem que notificar ou não. Quando a gente migrar para cá, a gente vai ter que mudar um pouco essa estratégia. Mas o ganho que vai ter aqui vai compensar o que a gente vai ter que refatorar aqui. Beleza? Isso aqui para o longo, esse projeto novo nosso lá. Esse é um novo projeto. Só um parênteses, usem a frase que eu falei com moderação, por favor. Tá? Bom, o Watcher, a gente tem o Web App, tem um Router, o Gateway e o Event Service, que é o back-end final. Dentro dele, aí embaixo tem um database, tem um microserviço ao lado, que é o Notifier, para a gente disparar a notificação. E a gente tem o SE Events Receiver, que é um microserviço que conecta num PubSub de outra equipe, joga dados no nosso database. E o que a gente fez? A gente precisa notificar o usuário quando esse dado entrou no database. Solução mais rápida do mundo, né? Criamos uma cron nesse serviço, que é o serviço Event Service, que é o back-end final da aplicação, e a cada 5 minutos ele consulta a base de dados e gera a notificação. Problema de novo, se essa cron, na verdade, ela coloca em risco o Event Service, colocando em risco a aplicação final, né, o nosso usuário. Então o que a gente fez? A gente tirou essa cron do Event Service, até porque ela rodava de 5 em 5 minutos. O SE Events Receiver recebe o dado, joga no database e gera uma mensagem de um evento, né, dado armazenado, storage data. Ele mesmo consome, poderia ser um outro microserviço só para isso, não tem problema também. Mas aqui, para ser mais rápido, ele mesmo consome, pega esse dado e notifica. E o Event Service fica leve, livre e solto. Isso a gente já fez. Isso foi codado dessa forma
por causa dessa palestra, a gente foi, olhou, revisou e a gente já alterou para essa forma. Tá? Então, já trouxe um benefício para nós. E é legal, né, como eu falou no começo, que quando a gente começou a montar a palestra, coincidiu que a gente estava criando esse projeto novo. Que esse projeto Watcher aí pensa como se fosse uma pipeline de leitura de arquivo, validação, agregação de arquivo, alterações em entidades, tudo em real time. Então, cara, casou certinho a gente fazer a palestra e começar esse projeto. Isso aqui é só, sei lá, 20% do projeto. O projeto é gigante, tem várias partes do projeto que a gente já está usando conceito, usando o PubSub e o Tem conceito de EDA. bastante mensageria, bastante tópico. Bem legal. Então, conclusão para a gente encerrar. Vamos lá. A gente resolveu um problema pontual de forma genérica, achávamos que havíamos aplicado EDA, nos motivamos a compartilhar o caso. Quando estudamos EDA, a gente percebeu que estava enganado. Até hoje a gente não sabe se a gente aplicou ou não. Mapeamos pelo menos 4 pontos da arquitetura que a gente pode evoluir, isso a gente mostrou para vocês. Dúvidas? Ixi, pega leve, hein? Tem algumas dúvidas. Opa, posso falar? Pode. Estive na KeyCon esse ano e teve bastante palestra com arquiteturas em EDA, algumas da Nubank, e eles na verdade trabalham mais com a parte de event sourcing, geralmente bancos trabalham com isso, né? Em que tem o EDA, a estrutura de EDA, e armazena os eventos em algum banco de dados, e aí existem projeções que produzem o estado final consolidado da informação que eles possam precisar. E você citou bastante aí na parte de produção de eventos, teve até alguns slides ali que aparecia o database, mas eu queria que vocês contassem um pouco mais, como é que é esse database? O que você persiste do evento? Ou ele só serve para notificar as pessoas? Boa. Como é que é? Boa. Nesse caso de registro exportado, o que o usuário exporta, vamos lá, ele exporta empresas. Empresas, pessoas, processos, enfim. O que a gente guarda são dados para a gente poder acessar a base final. Então, por exemplo, o ID da exportação, o ID do usuário, o ID do cliente, A data que ele fez. a data que ele exportou, são dados básicos para aquela API exportar e ser gerado um relatório um pouquinho mais completo, mas não tudo, né, para o nosso payload que a gente trafega por PubSub não ser muito grande. Então, mas aí tendo o ID da exportação, é fácil você fazer um GET, buscar ela e pegar mais dados. E não só isso, né? Tipo, como o modelo ficou dinâmico ali, se a gente começasse a captar, por exemplo, dados de quais pesquisas o usuário mais faz, quais profiles o pessoal mais abre, no caso lá, como está genérico, a gente tem só o contrato para saber quem que é, qual o ID, qual que é o tipo do evento, e quem fez, quem não fez, não é obrigatório, e a data, né? A ideia é a gente começar a gerar bastante histórico de eventos em geral, usuário logado, busca, perfil aberto, para a gente conseguir, a equipe de Data Science, conseguir gerar informações e, de repente, no futuro, a gente ter até um sistema de recomendação. Quando o cara busca por razão social, provavelmente ele vai buscar também por nome fantasia, porque na maioria das buscas é assim que é feito. Sim, tem 1 minuto e 50. Bom, a última frase para fechar, se o egoísta soubesse o quanto é bom compartilhar, ele compartilharia por ser egoísta. É uma frase do Flávio Augusto, criador da WhatsApp brasileiro. Eu vi esses dias, eu achei essa frase fantástica, só para motivar vocês a compartilhar. E é isso, muito obrigado. Meu pessoal, muito obrigado. Hein? Obrigado, Cleverson. Obrigado, Ricardo.